Pensa só, e se uma única palavra pudesse transformar completamente o nosso caráter, a nossa vida? Hoje, a gente vai explorar um princípio muito simples, mas poderoso, que ensina a gente a ir além do que se espera, a fazer sempre mais. E essa palavra é também. Então, para começar, vamos fazer uma reflexão rápida. Olhando para essas duas mentalidades, qual delas descreve melhor as nossas atitudes no dia a dia? Sabe? Ser sincero nessa resposta é o nosso ponto de partida aqui. Bom, e esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente define o que é esse princípio. Depois, a gente volta no tempo para ver um exemplo. Nossa, um exemplo muito forte na prática. Daí vamos trazer essa ideia para o nosso dia a dia, encarar os obstáculos, né? E no final a gente vai descobrir o porquê, o propósito maior por trás de tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelo básico. O que é exatamente esse tal de princípio de fazer mais? Olha, o ponto central é este aqui. O princípio do também não é uma lista de coisas para fazer, de jeito nenhum. É uma atitude, faz parte do caráter. É aquela disposição de ir além do básico, sabe? De olhar para o que está acontecendo ao redor e agir, mesmo quando ninguém pediu. Agora, olha que interessante essa distinção aqui. Pensa numa instrução. É tipo uma receita de bolo, né? A gente segue os passos e pronto. Agora, um princípio é outra coisa. É como a lei da gravidade, uma verdade fundamental que vale para tudo em qualquer lugar. E o princípio do também é exatamente isso. É uma verdade universal que a gente pode aplicar em qualquer situação da vida. Sabe, esses princípios às vezes parecem meio abstratos, né? Mas eles ganham vida de verdade com histórias. E para a gente entender o poder do também, vamos mergulhar num exemplo clássico, a prova no poço. Então, a história começa com uma missão. E que missão? Era algo de altíssima importância. O servo de Abraão tinha que encontrar uma esposa para Isaac. Mas olha, não era qualquer esposa. Tinha que ser alguém que pudesse carregar os valores, a herança daquela família. E é bem aqui que a história dá uma virada. O servo, muito sábio, não deixa nada ao acaso. Ele faz uma oração pedindo um sinal bem específico. Era, na verdade, um teste de caráter, mas disfarçado de um simples pedido, um gesto de cortesia. Ele pede que a mulher certa ofereça um pouco de água para ele e também se ofereça para dar água para os 10 camelos dele. E aí está o também. É esse o detalhe que muda tudo. Não era só um teste de boa educação. Era um teste para ver quem iria muito, mas muito além do esperado. Era o teste de caráter definitivo. E esse número aqui, nossa, ele mostra o tamanho do que Rebeca fez. Pensa só, dá água para 10 camelos. 10, sedentos, depois de uma viagem longa. Isso não é pouca coisa. A gente está falando de tirar do poço, balde por balde, mais ou menos 200 litros de água. É um esforço gigantesco. Um ato de generosidade que vai muito além do normal. E as ações dela, claro, não foram por acaso. Cada balde de água que ela tirou do poço revelava traços de um caráter muito profundo. Responsabilidade, espírito de serviço, diligência, tá tudo ali. Ela não só passou no teste, ela personificou o princípio do também. Ok, mas a gente não precisa estar do lado de um poço com 10 camelos para aplicar essa lição, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Como é que o princípio do também aparece no nosso dia a dia? E o mais legal desse princípio é como ele é simples, a gente não precisa de poço nem de camelo. Ele começa nos pequenos tambéms da nossa rotina. Pensa bem, no trabalho, terminou o que tinha que fazer? Opa, arruma a mesa também. Em casa, lavou a louça? Então seca a pia também. Colocou as crianças para dormir? Ora com elas também. São esses pequenos gestos, esses atos extras, que transformam o comum em algo extraordinário e que fortalecem os nossos relacionamentos, né? Mas qual é a motivação por trás disso tudo? Bom, essa passagem aqui resume tudo perfeitamente. A ideia é fazer as coisas não só por obrigação, mas de todo o coração, com o nosso ser inteiro, com excelência, como se a gente estivesse fazendo para algo ou alguém muito maior que nós. Certo. Se esse princípio é tão poderoso assim, por que a gente não pratica ele o tempo todo? Pois é, agora a gente precisa encarar o maior inimigo dele, aquela velha batalha entre a preguiça e a diligência. As fontes que a gente estuda mostram um contraste bem claro, sem meio termo. De um lado tem o caminho da inércia, de deixar para depois, da procrastinação, e isso leva à estagnação. Do outro lado tem o caminho da ação, do trabalho com dedicação, que leva à prosperidade, à liderança. É uma escolha, e essa escolha define o resultado final. E essa citação, nossa, ela é muito forte.
Ela descreve perfeitamente como a falta de ação, pouquinho a pouquinho, pode levar a consequências bem drásticas. A preguiça, ela não chega chutando a porta, sabe? Ela se infiltra no só mais um soninho, só mais um pouquinho com os braços cruzados, até que o resultado se torna inevitável. Mas superar essa inércia não é só para ser mais produtivo, não. É sobre construir algo que realmente dure, que permaneça. E é isso que nos leva ao propósito final, o grande porquê por trás desse princípio, a herança de Abrão. Porque no fim das contas, o princípio do também vai muito, muito além de só ser uma pessoa eficiente ou prestativa. O objetivo final é construir um legado, uma herança que, segundo a fonte, é construída sobre 5 pilares: fé, provisão, prosperidade, obediência e, claro, uma intimidade, uma conexão mais profunda. E o ponto mais importante de todos é este. Essa herança não é só sobre coisas materiais, dinheiro, bens. Não. É um legado de valores, de caráter. É algo que passa de geração em geração, exatamente como a gente viu na história da família da Rebeca. E isso cria uma corrente de força, de propósito, que impacta não só a família, mas comunidades inteiras. E a gente termina então com essa pergunta no ar. Não precisa ser nada grandioso, sabe? Pode ser algo pequeno. Mas no momento em que a gente escolhe conscientemente adicionar um também no nosso dia, a gente começa a construir esse legado. Um pequeno ato de cada vez. Então, fica a reflexão. Qual vai ser o próximo também na nossa vida?